Romanos capítulo 12, quantos encontraram, diga cantando, eu encontrei. Maravilha, está escrito assim o versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Me presta um pouco da sua atenção, para que possamos compreender o que Deus tem para falar conosco. Todos nós herdamos do primeiro homem, escrito na Bíblia, Adão, uma natureza. Natureza essa que nós chamamos de natureza da desobediência, natureza caída ou natureza pecaminosa. Todos os homens que veio após Adão ficaram vulneráveis àquilo que nós chamamos de pecado, errar o alvo. A exemplo, a Bíblia vai falar a respeito do filho de Adão, que é Caim, que por essa malignidade, por essa natureza, ele vai praticar o primeiro homicídio da história, que é matando o seu irmão por ciúmes, por inveja. A Bíblia vai falar que os seres humanos foram capazes de se reinventar em suas malignidades, pecaminosidades e perversidades devido a essa natureza caída. O livro de Juízes, em especial, antes dos reis de Israel, mas em uma época que os juízes julgavam como rei e também trabalhavam na condição de juízes, aconteceu atrocidades e aberrações. Um dos fatos está escrito no capítulo de número 19, quando a Bíblia faz menção de um levita que vai até a casa do seu sogro buscar a sua concubina. Na viagem de retorno para a sua casa, este levita passa por um lugar por nome de Gibeá, e como já estava um pouquinho anoitecendo, ele senta numa praça para descansar e alimentar os seus animais, e ele é interrogado por um velho ancião da cidade que questiona: de onde vens e para onde vais? O levita diga a sua origem e também diz o seu destino. E o velho diz: mas já está ficando tarde, não vá para casa agora, fique no meu aposento, eu vou receber você como meu hóspede, tanto você, o seu moço e a sua concubina. A Bíblia vai dizer que este levita vai para a casa deste velho, aonde ele fica para se alimentar, para festejar e viver um momento de comunhão. Mas, no meio da noite, eles são interrompidos por um barulho no lado de fora, que era alguns homens que a Bíblia os classificam como filhos de Belial, em outras traduções está como vadios, e diz para aquele velho: coloque este hóspede que tu está recebendo em sua casa para fora, porque nós queremos violentá-lo, nós queremos abusar dele. E o velho diz: não faça tal coisa com o meu hóspede, eu tenho uma filha que é virgem, ele tem uma concubina, nós, se for possível, colocamos as duas para o lado de fora e vocês façam o que vocês quiserem com ela. Pois bem, eles colocaram a concubina que estava sendo acompanhada pelo levita para fora, aonde aqueles homens vadios abusaram, a violentaram a noite toda, e ao amanhecer ela está caída, quase morta. São histórias como essas que mostram a perversidade da alma humana, que mostra a perversidade dessa natureza que todos nós herdamos do primeiro homem. E é importante você ficar ciente
que nem aqueles que receberam uma unção especial de Deus ficaram livres desse instinto e dessa perversidade de sua natureza. A exemplo, Sansão, que recebeu a unção do nazireado, consagrado, separado por Deus desde a sua infância, com um poder miraculoso que deixava os inimigos boquiaberta, a ponto de, com uma queixada de jumento, matar mais de 1000 homens. Coisas fantásticas foram realizadas pelo juiz Sansão, mas ele troca o nazireado, a unção do Espírito Santo, por noites de prazeres com uma prostituta, apenas para dar legalidade para o seu instinto perverso, para o seu instinto maligno, para o seu instinto desobediente. E Sansão sofre as consequências de se tornar palhaço de filisteu, ter os seus olhos arrancados e, o pior de tudo, não saber ele que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. A Bíblia vai falar a respeito até do homem que Deus testemunhou dele dizendo: eu estava procurando sobre a terra alguém e eu achei a Davi, o meu servo, e com o santo óleo o ungi. Deus diz para Samuel: vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque de lá eu já provi um rei segundo o meu coração. Mas este rei que Deus procurou e achou, e também disse que é segundo o seu coração, em um dia de ociosidade, porque deixou de ir para a guerra para ficar no seu palácio, em meio à janela do palácio, ele vê uma mulher sensual se banhar. Não se contenta em apenas vê-la, ele a deseja. Não se contenta em apenas desejá-la, ele quer tomá-la para si. Por isso ele manda Urias na frente das fileiras do exército de Israel, para que fosse morto e ele possuísse Betseba como esposa. Mas catástrofes vai acontecer na sua descendência. Além de um filho morto, a Bíblia vai dizer que um dos seus filhos bastardos, por nome de Aminon, se engraça com a sua irmã por nome de Tamar. E Aminon, sem nenhuma piedade, com crueldade na alma, pelo seu instinto animalesco, ele abusa, violenta e estupra sua irmã Tamar. Malignidades, perversidades, crueldades, os seres humanos foram capazes de praticar, fazer. Se nós fôssemos parar um pouco aqui para falar de história e falar acerca das crueldades das quais os seres humanos foram capazes de praticar e fazer, todos nós ficaríamos totalmente assustados e aterrorizados. Na década de 80, psicólogos com psicanalistas fizeram uma conferência na Inglaterra para estudarem sobre o homem. No final da conferência, eles chegaram a uma conclusão e disseram: se tirarem o limite do homem, o homem se torna um animal, se torna um ser insaciável, vivendo apenas pelos seus desejos, vivendo apenas para praticar as suas promiscuidades e as impurezas que vêm no seu coração. E isso é tão verdade que diariamente nós vemos nos noticiários ou perto de nós atrocidades que os homens cometem. É um pai que tem coragem de abusar a sua filha de 5 anos, totalmente pura e inocente. É um tio que, sem olhar as consequências, tem a capacidade de abusar uma adolescente. São seres humanos que em alguns momentos se desumanizam, homens que se tornam o próprio demônio. Essa é uma verdade que nós não podemos escapar, que por essa natureza, até você, eu, nós somos capazes de fazer até o inimaginável. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo, ditando e narrando a sua carta aos Romanos, aqui no capítulo de número 12, ele está demonstrando uma preocupação pela perseguição e pela pressão que a igreja em Roma estava vivenciando. A igreja estava sendo pressionada, não apenas pela perseguição aos cristãos, por eles levantar a bandeira do cristianismo, não apenas perseguição de morte. A igreja estava sendo pressionada pelas práticas que os romanos estavam acostumados a praticar,
pela forma em que os romanos estavam vivendo, por aquilo que eles faziam, por aquilo que eles olhavam, por aquilo que eles falavam e por aquilo que eles de fato praticavam. E essa pressão fez o apóstolo Paulo meio que aconselhar, de forma que implorasse a igreja a tomar uma atitude, a tomar uma decisão. Porque Paulo sabia que por mais que ali tinha uma igreja estabelecida, a igreja era composta por seres humanos, e na condição de ser humano, a igreja não é perfeita. A igreja é composta por seres humanos imperfeitos, buscando o Cristo que é perfeito, e o Cristo que é perfeito vai nos aperfeiçoar diariamente e cotidianamente. É por isso que alguém aí fora, com ceticismo e com sintoma de ateísmo na alma, vai dizer: eu não vou à igreja, porque lá tem um monte de hipócrita. Vamos ser sinceros, é verdade que em alguns momentos nós escondemos e não falamos para as pessoas aquilo que nós somos. Nós não somos transparentes, porque escondemos as nossas falhas, as nossas fragilidades, as nossas imperfeições e pecaminosidades. Nós escondemos de fato aquilo que nós fazemos em oculto. Nós não falamos para as pessoas os pensamentos impuros que vêm na nossa mente, e isso em alguns momentos nos faz hipócrita. É por isso que eu digo que a igreja não é composta por pessoas perfeitas. A igreja é composta por pessoas imperfeitas. É o Cristo que é perfeito que nos aperfeiçoa. Mas se aqui tem hipócrita, eu digo: venha para cá, porque aqui sempre tem lugar para mais um que busca melhorar, vivendo de fé em fé, de glória em glória, até alcançar a redenção, quando vier aquele que é perfeito, que nos tirará desse corpo corruptível e nos colocará em um corpo incorruptível, e lá nós veremos o Senhor como Ele é, e não mais seremos sujeitos às paixões deste mundo. Paulo, sabendo da debilidade, da fragilidade, da pecaminosidade existente no corpo da igreja, ele implora, sabendo que os irmãos estavam vulneráveis e eram sujeitos a praticar tudo aquilo que os romanos estavam praticando. Por isso que no capítulo de número 12, versículo de número 1, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Rogo vem do verbo rogar. Rogar significa pedir insistentemente até que o pedido lhe seja concedido. Foi mais ou menos assim: eu imploro a vocês, meus irmãos, pelo amor de Deus, apresente o corpo de vocês em forma de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que assim vocês estarão fazendo um culto racional. Paulo estava nos fazendo saber que o nosso culto não é composto apenas por 1h30, 2 horas, 3 horas reunidos em ambiente, que o nosso culto ele é diário, cotidiano, em todo instante, com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso olhar, com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso tudo é voltado para convergir em um culto de louvor e adoração a Deus. Mas por que Paulo está implorando aos irmãos? Se você ler Romanos capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26, você vai perceber porque Paulo está preocupado com a igreja que estava em Roma. Ele vai fazer aqui uma lista de tudo quanto que os habitantes de Roma praticavam, viviam e faziam. Olha só o que o Paulo diz no versículo 26 do capítulo 1. Primeiro de tudo: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Paulo está falando aqui do lesbianismo e da homossexualidade, que já era uma realidade nos primeiros séculos. A
prática homossexual não é uma verdade apenas neste século que está se aflorando e todo mundo comenta. Isso já é uma verdade desde os primórdios, e Paulo está dizendo que a igreja que estava em Roma estava sofrendo a pressão do ativismo homossexual. E ele continua dizendo: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Agora aqui, a partir do versículo de número 29, vocês vão perceber que o apóstolo Paulo vai fazer uma lista de tudo quanto é pecado existente na alma do ser humano, de tudo quanto é pecado que você, eu, nós estamos sujeitos a praticar. Ele vai dizer que os habitantes de Roma estavam cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Eles eram murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Eles eram nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Pasme você, tudo isto que eu li aqui está na sua natureza, está na minha natureza, está na nossa natureza. Mas você pode me dizer: mas o pastor Fábio, logo se essa natureza é do primeiro homem, que é chamado Adão, através do segundo Adão, falando a respeito de Cristo, essa natureza foi aniquilada. Aí é que nós nos enganamos. Essa natureza, ela não foi aniquilada, ela não foi extinta, ela agora foi submetida pela graça de Deus, mas ainda está aí. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai falar a respeito de uma guerra que nós vivemos diariamente, uma batalha que ela não terá fim enquanto aqui na terra nós iremos viver. Ele vai falar da guerra entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Olha só o que Paulo diz em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 19. Ele vai dizer que as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas são as obras da carne. E eu volto a dizer que está em você, que está em mim, que está em nós. E se nós não tivermos cuidados, seremos capazes de praticar tudo isto e mais um pouco. Porém, se nós temos uma natureza pecaminosa, que se nós dermos legalidade para ela, cometeremos pecado e nos afastaremos de Deus e estaremos longe da redenção celestial. Existe um ponto de equilíbrio para formar de fato uma guerra, e o apóstolo Paulo vai falar a respeito deste ponto de equilíbrio aqui em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Mas você pode dizer: ô pastor, eu sou batizado nas águas, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou do manto, subo o monte, desço o monte, deu glórias a Deus, eu sou do mistério. E você está dizendo que eu tenho essa natureza e sou capaz de pecar e praticar o pecado? Sim, e afirmo, todos nós, por essa natureza e por um instinto perverso que há no nosso ser, somos capazes de pecar, praticar o pecado. E vou além, temos vontade de pecar. E confirmo essas palavras com uma frase daquele que fez a reforma protestante, Martinho Lutero, quando ele disse: eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Soa como engraçado, mas é uma das maiores verdades que eu li, porque de vez em quando nós achamos que o velho homem está morto lá na sepultura, mas o miserável tem horas que aparece para nos atormentar, e nós temos duas
duas opções: ou deixamos ele morto, ou ele vai matar o novo homem e vai tomar o seu lugar. É por isso que a chave da vida está em suas mãos. Em suas mãos está o poder das decisões. Se você alimentar a sua carne prevalecerá. Mas se você alimentar o seu espírito prevalecerá. Não é Deus que escolhe por você, é você que escolhe por Deus. Eu vou repetir isso porque veio agora e eu gostei. Porque se fosse Deus que escolhesse por você, você seria robótico, não teria veia, não teria sangue, mas haveria fios elétricos dentro da sua veia e você seria um fantoche. É você que tem que decidir por Deus para experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas a carne, todos os dias, ela vai te fazer uma proposta em forma de tentação. E ser tentado, todos nós somos. E ser tentado não é pecado. O pecado é ceder às tentações. Até o nosso Cristo foi tentado, que dirá nós? Ele estava no deserto 40 dias e 40 noites sem se alimentar, porque jejuava e estava em oração. Mas aparece o tentador lhe fazendo uma proposta tentadora, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu sei que você está com fome, una o útil com o agradável. Você mostra o poder transformando as pedras em pães e se alimente dela. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: ô cão, eu tenho o poder para transformar essas pedras em pães. Na verdade, se eu quiser, eu faço disso aqui uma distribuidora de pães para as futuras gerações. Mas eu não as transformo, não é porque eu não tenho um poder, e sim porque eu tenho um domínio próprio. Eu prefiro ficar com fome e manter a comunhão do meu Pai, do que matar a minha fome e perder a comunhão com Ele. Eu preciso ficar com fome e viver no propósito que o Pai designou para mim, do que matar a minha fome e aceitar a sua proposta. Eu digo não, Satanás. Jesus foi tentado, mas ele soube dizer não, e não da legalidade para a sua carne, e sim para o propósito estabelecido pelo Pai. E a maior tentação que existe não é aquela que vem de lá para cá. A maior tentação que existe não é quando eu sou convidado. A maior tentação que existe não é quando alguém me chama para ir. A maior tentação que existe é aquela que está aqui dentro. É quando eu quero ir, é quando eu quero fazer, é quando eu quero praticar, é quando eu desejo, é quando eu sou tentado pelas minhas vontades, desejos e pelo meu instinto. É quando eu quero praticar. Quando eu sou convidado, eu posso correr, eu posso fugir. E quando eu sou tentado por mim mesmo, o que me resta é ir para o quarto de oração e dizer: Deus, a minha carne está pedindo o pecado, eu estou sendo tentado, mas eu estou aqui no quarto de oração porque eu quero o socorro vindo dos céus. Eu não quero cair em tentação, me ajuda. E é nessa hora que a graça de Deus te abraça, porque a graça de Deus não é legalidade para pecar. A graça de Deus é força que nos ajuda a vencer o pecado. Eu vou repetir para ver se alguém entende. A graça de Deus não é legalidade para pecar. A graça de Deus é força que te ajuda a vencer todos e quaisquer pecado. Mas existe uma guerra, e nessa guerra a carne todo dia vai te fazer uma proposta. É mais ou menos assim: a carne diariamente vai dizer: viva uma vida de ódio, esteja odiando o seu próximo, odiando o seu irmão, esteja odiando a igreja, odiando o pastor, esteja odiando a si mesmo, seja o próprio ódio em existência. Mas vai vir o Espírito com o fruto dizendo: não, você pode amar, praticar o amor, amar o próximo como a si mesmo, amar a igreja, amar os irmãos, amar as pessoas sem olhar a quem. Você pode ser o amor de Deus revelado para essa humanidade. A carne vai te fazer uma outra proposta dizendo: seja uma pessoa irada, chuta o pau da barraca,
quebra tudo, destrua tudo, mostra quem é que manda naquela casa. Está na era do feminismo e você é feminista. Marido falou alto uma vez, fala duas. O pai gritou com você, grita todo analfabeto para ele e para ela. Mostra que você é maior de idade e já é dono do seu próprio nariz. Mas vai vir o fruto do Espírito dizendo: não, você tem a opção de ser manso e seguir o exemplo do seu mestre, que foi manso e humilde de coração. A carne vai lhe fazer uma proposta dizendo: é prazer que você quer, é prazer que você deseja, então faça tudo pelo prazer, porque para o prazer não tem limites. Isso mesmo, se entrega facilmente para qualquer um. Viva uma vida sexual antes do casamento, vai para as baladas, se embriaga, experimenta um cigarrinho de maconha, isso, vai para as baladas e faça o que lhe apraz, pratique aquilo que pode te proporcionar prazer, mas vai vir o Espírito com o fruto dizendo: não, você pode até sentir prazer, mas as consequências que você pode sofrer será maior do que o prazer sentido. Você tem domínio próprio, e mesmo você tendo vontade, diga não, porque eu farei você experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. Aí a carne vai dizer: para ser popular, você precisa pegar todas igual os outros fazem lá na escola, na faculdade. Aí o Espírito vai dizer: não, para ser popular, você não precisa pegar todas, porque eu não te chamei para ser galinha, eu te chamei para ser homem de Deus, eu te chamei para ser diferente e fazer a diferença. Para ser popular você tem que ficar com um e com outro, mas o fruto do Espírito vai dizer: não, você não foi chamado para ser um objeto que passa de mãos em mãos, você foi chamada para ser uma mulher de valor, de respeito, valorizada e não um objeto. Agora, a decisão de quem nós daremos a legalidade não pertence a Deus. A decisão é sua, é minha, é nossa. Sou eu que escolho se eu quero dar legalidade para a carne, sabendo que aquilo que eu semeio na carne eu vou colher, mas aquilo que eu semeio no Espírito eu vou colher. Se eu semear na carne, além de eu ser do mundo, eu serei mundano, mas se eu semear no Espírito, eu posso estar no mundo, mas eu não serei daqui. Eu trarei a cultura do céu para essa terra. Quando nós compreendemos esta verdade, nós entendemos aqui a maior proposta do Evangelho de Jesus. E a maior proposta do Evangelho de Jesus não é aquilo que você está acostumado a ouvir dos televangelistas, que diz: vem para cá que se você é pobre você será rico. Vem para cá que se você tem um carro quebrado você vai ter um carro 0 quilômetro. Vem para cá, se você mora de aluguel você terá uma casa própria. Não desfazendo da teologia da prosperidade, até porque a teologia da prosperidade é uma verdade bíblica. O errado é colocar ela como prioridade, porque a teologia da prosperidade, eu acredito que Deus pode fazer de todos nós aqui homens de sucesso financeiramente. Deus pode pegar essa juventude aqui e fazer deles grandes profissionais. Pode ter aqui advogado, professores, pode ter aqui médicos, cirurgiões, pode ter aqui pessoas que alcançarão sucesso. E eu vou mais além, Deus pode pegar toda essa gente aqui e colocar nas melhores cadeiras públicas dessa cidade, desse estado, dessa nação. Porém, essa não é a prioridade do Evangelho. A proposta prioritária do Evangelho é o que Jesus disse: tem alguém aí que quer vir após mim? E alguém levanta a mão dizendo: sim, Senhor, eu quero. O que é que eu tenho que fazer? Deixe pai, deixe mãe. E Jesus para e diz: deixar pai e mãe para alguns de vocês será muito fácil. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O que é eu negar a mim mesmo? O que é eu renunciar a mim mesmo? É eu ter vontade de dizer sim, dizer não, colocar a cruz nos meus ombros, olhando para aquilo que me atrai e me tenta, e dizer: eu digo não, mas
querendo dizer sim, porque eu acredito que a proposta dele é maior. É você ter vontade de abraçar, não abraçar, colocar a cruz nos ombros e dizer: eu estou com vontade de continuar abraçando, mas eu vou levar também a minha cruz, porque a proposta dele é maior do que a proposta que ele me fez aqui. É você ter vontade de pecar e abrir mão do pecado, dizer não para o pecado, dizer não para as suas vontades, dizer não para os seus desejos, dizer não para aquilo que te atrai, dizer não para aquilo que te tenta, apenas para seguir um propósito que Cristo já proporcionou para a sua alma. Talvez de imediato você não sentirá prazer em carregar a cruz, você sentirá dor causado pela renúncia, você sentirá flagelo causado pela renúncia, você sentirá agonia causada pela renúncia, você sentirá dores inimagináveis causado pela renúncia, mas entenda que aquilo que Deus tem preparado para a sua alma no futuro é maior do que o prazer momentâneo. Eu vou repetir: aquilo que Deus tem preparado para a sua alma no futuro é maior do que aquilo que o inferno tem preparado de forma momentânea para você. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o que nos diferencia do mundo são as nossas renúncias. E eu percebo que eu vivo em uma geração fraca na questão renúncia. Nós vivemos em um tempo que nós temos muito poder e autoridade para expulsar tudo quanto é demônio aqui dentro, mas não temos poder e autoridade alguma para repreender a nós mesmos dentro do nosso quarto. E talvez essa tenha sido a nossa falha como pentecostais ao longo do tempo. Nós fizemos uma propaganda dos dons espirituais, e eu creio nos dons espirituais e sei que os dons espirituais é uma ferramenta de Deus dada à igreja para o exercício da obra, para alavancarmos o reino, despovoando o inferno e povoando os céus. Porém, os dons espirituais, como talentos, pode fazer você ser conhecido na terra. Os dons espirituais podem abrir grandes portas. Os dons espirituais podem te colocar em grandes eventos. Os dons espirituais podem fazer a igreja crescer. Os dons espirituais podem colocar você em grandes congressos. Os dons espirituais podem colocar você na vitrine do gospel atual. Mas os dons espirituais não terá a capacidade de te colocar na vitrine celestial, porque o próprio Jesus disse que naquele dia muitos chegarão até ele dizendo: Senhor, em seu nome pelos dons espirituais eu preguei, em seu nome pelos dons espirituais eu profetizei, em seu nome pelos dons espirituais eu falei novas línguas, em seu nome pelos dons espirituais eu expulsei demônios, em seu nome com os dons espirituais eu ajudei a salvar um monte de alma para o seu reino. E o Senhor olhará para ele dizendo: algumas das almas que você me ajudou a salvar para o reino eu as conheço, mas quem é você que eu nunca vos conheci? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ou seja, os dons espirituais na condição de talento pode nos fazer ser conhecido pelos homens na terra e desconhecidos por Deus no céu, mas é o fruto do Espírito Santo que talvez nunca te colocará nos holofotes, que talvez nunca te colocará nos banners, que talvez nunca fará você ter status, aplausos, que talvez nunca abrirá nenhuma porta para você, mas é o fruto do Espírito Santo que fará você ser conhecido por Deus na eternidade. E entenda uma coisa: o diabo, ele não tem medo do tanto que eu falo em línguas estranhas. O diabo não tem medo do quanto eu sou poderoso. O diabo, ele não tem medo da roupa que eu visto. O diabo não tem medo dos meus anéis de formatura. O diabo não tem medo dos meus diplomas. O diabo não tem medo das marcas que eu uso. O diabo não tem medo da sua conta bancária e do seu carro. O diabo, ele tem medo de um crente que é cheio do fruto do Espírito, regenerado pelo sangue de Jesus Cristo e a vida transformada pelo poder do Evangelho.
Talvez seria esse o motivo dos grandes escândalos no meio gospel. Talvez seria esse o motivo de a cada dia nós vermos nos noticiários algo que nos assusta daquilo que acontece no meio de nós. Homens de Deus, cheio de dons espirituais, mas por um momento que dá legalidade para a carne e não deixa o fruto do Espírito sobressair, ele acaba praticando aquilo que se torna objeto de escândalo para a sua vida, para o seu ministério, e acaba atingindo toda a igreja de Cristo, e o evangelho fica sendo mal falado. E nesses dias eu tenho orado a Deus dizendo: Deus, levanta uma geração poderosa, sim, levanta uma geração cheia do Espírito, sim. Continue distribuindo dons espirituais para a sua igreja, continue manifestando poder no meio do seu povo, mas por favor, nos encha do fruto do Espírito, nos regenera, nos faça diferente. O que te fará diferente do mundo não são os dons, o que te fará diferente do mundo é o caráter regenerado pelo fruto do Espírito. Oh glória, oh glória. Eu sei que é difícil reações como uma mensagem dessa, mas eu poderia pregar uma mensagem de fogo, de glória, que faria você saltitando, pulando, sair daqui falando em mistério. Porém, eu fugiria do tema e também fugiria daquilo que Deus quer para algumas pessoas aqui que estão sendo escravizadas pelos seus instintos. E eu não sei o que é pior, se é ser escravizado pelo diabo, por demônios, ou ser escravizado por si mesmo. Apesar que Tiago ele disse: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo em nome de Jesus, através de oração, através da palavra, e o diabo fugirá de vós. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer para Timóteo: fuja das paixões infames. Em outras traduções vai dizer: fuja das paixões da mocidade. Em outra tradução diz: fuja das impurezas do seu coração. Tiago diz: para o diabo a gente pode resistir, que é o diabo que foge, mas Paulo diz que é para nós fugir de nós mesmos. Então a nossa natureza perversa e caída acaba se tornando pior do que o próprio diabo. O que te faz mundano é essa natureza que é em você. O que te faz pecar é essa natureza que é em você. O que te faz errar é esse instinto que há em você. Então essa guerra desenfreada que nós vivemos entre a carne e o espírito e a carne, que por alguns momentos as pessoas acabam dando mais legalidade para a carne do que para o espírito, e acabam se assemelhando ao mundo, e acabam se assemelhando às práticas dessa sociedade entregue às promiscuidades. É por isso que em nosso meio nós estamos vivendo em um tempo de cantores que cantam no altar e depois vão encher o nariz de cocaína. É por isso que nós estamos vivendo em um tempo de pessoas que participam da ceia, mas terminam a ceia, vai para as baladas mais próximas. Eu tive uma igreja recente no norte do Paraná, e no culto o pastor falou: hoje a igreja está vazia porque está tendo um show do Luan Santana, e foi todo mundo para lá. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo conosco? Lutar pela santidade já não é mais algo que nos faz diferente do mundo. Hoje nós precisamos ser igual, imitar o mundo, fazer o que o mundo faz, frequentar os mesmos ambientes. Não estou generalizando, mas frequentar os mesmos ambientes pecaminosos que o mundo frequenta. Aí nós dizemos e usamos uma argumentação: tem nada a ver, nós estamos na modernidade. Mas entenda, nós precisamos nos modernizar com a modernidade, mas não é para nós nos mundanizarmos. Precisamos ser e fazer a diferença. O problema é que nós vamos abrindo concessões de erros, nós vamos abrindo concessões de falhas, e
usamos uma frase que nada mais tem nada a ver. É esta geração que nós vivemos, uma geração totalmente relativista, que coloca tudo como uma questão de opinião, e não existe mais verdade absoluta. O que é errado para você é certo para mim, o que é certo para mim é errado para você. Ou seja, ninguém mais pode dizer existe uma verdade absoluta que proíbe, existe uma verdade absoluta que te protege. Mas o mundo, ele pode caminhar para o caos, para a destruição, para o fracasso, mas nós como igreja ainda temos uma verdade absoluta que nos guia para os céus, e a palavra de Deus é a verdade. Não há mais quem lute pela santificação e santidade. Não há mais quem lute para ser e fazer a diferença. A carne tem sobressaído sobre o espírito. E de fato nós temos nos tornado pessoas carnais em vez de pessoas espirituais que fazem diferença no mundo pecaminoso e sujo. Mas, pastor, o que você está dizendo? Que para eu ser santo, eu preciso fazer a diferença? Sim, mas você precisa entender que santidade não é você se isolar no meio do mato. Santificação é você estar em um mundo contaminado pelo pecado e não se contaminar. É você viver a graça da garça, andar em meio à lama e não sujar as suas vestes. E não é porque você não pode, é porque você decidiu não querer por um propósito maior. Porque você pode ir para as baladas, pode sim. Você pode se embriagar, você pode usar droga, você pode entregar o seu corpo facilmente para qualquer um, você pode fazer o que você quiser. Mas eu escolhi não ir, eu escolhi não fazer, eu escolhi lutar contra a minha vontade para seguir aquele que morreu na cruz pela minha vida. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Existe um padrão, existe uma cultura do céu que foi aplicada na minha alma. Não é o evangelho que tem que mudar para viver conforme a minha forma de viver. Não é o evangelho que tem que mudar para viver a minha cultura. Não é o evangelho que tem que se adaptar ao meu jeito. Sou eu que tenho que mudar por causa do evangelho. Sou eu que tenho que me adaptar ao evangelho. Sou eu que tenho que mudar por causa do evangelho. É por isso que nós vivemos em uma geração doente, doente na alma, cheios de doenças psicossomáticas, porque existe um vazio em seu ser. Que eu costumo dizer que esse vazio é proveniente de um sentimento de culpa, porque não tem limites, faz o que quer, faz o que dá na telha, e de repente vivem de remorsos e remorsos, de tristezas e tristezas. Aí procura porque eu estou triste, aí fica naquela ansiedade desgraçada, que não sabe o motivo dessa ansiedade, corre para um lado, corre para o outro, e não consegue encontrar o motivo, aí começa a ficar depressivo, aí diz, agora eu vou me matar, porque me matar é a melhor solução. Não, não, é este sentimento de culpa que te corrói, é este sentimento de culpa que te leva à ansiedade, é este sentimento de culpa que te leva à depressão, é este sentimento de culpa que leva as pessoas ao suicídio. Então o que é que eu faço? Corra aos pés da cruz, confessa a Ele os seus pecados. Ele, além de ser juiz, Ele é o seu advogado junto ao Pai para te perdoar. Eu estou sentindo uma presença aqui, porque eu estou falando com pessoas que entraram aqui com a consciência pesada. Eu estou falando com gente que estão sendo dominadas, pessoas que estão vivendo debaixo de domínios, e não é domínios demoníacos, é pessoas que estão sendo dominadas pelas suas próprias vontades e desejos. São pessoas que estão sendo caídas constantemente naquilo que eu chamo de pecadinho de estimação. Não consegue vencer, não consegue evoluir, não consegue avançar.
não consegue passar por cima. Vence um dia, 2 dias, 3 dias. Quando você percebe, caiu novamente. E você entrou aqui com este sentimento de culpa, a ponto, quando você foi levantar a mão, o próprio diabo, com as garras da sua consciência, disse: abaixa a mão, porque você não tem moral para levantá-la. E na mesma hora você abaixou. Aí você se empolgou novamente com a canção. Aí você foi levantar, e quando foi dizer aleluia, não conseguiu completar, porque o diabo disse: abaixa a mão de novo. O que você vai falar? Você não tem moral para liberar essa palavra de adoração. Eu sei o que você fez essa semana. Eu sei o que você fez essa semana. Você não consegue vencer. Você está sendo dominado pelas suas vontades e desejos. E você está aí com essa consciência pesada, com o coração petrificado, com a alma angustiada, perturbada, dizendo: e agora? O que será de mim? E Deus te conduziu aqui apenas para te dizer: eu te fiz mais forte do que esse pecadinho de estimação. Eu te fiz com a capacidade de você vencer o pecado e não o pecado vencer você. Eu te fiz com a capacidade de você dominar os seus instintos e não os instintos dominar você. Eu te fiz com a capacidade de você vencer essa natureza pecaminosa e não essa natureza vencer você. Eu sei que uma mensagem como essa não dá ibope. Eu sei que uma mensagem como essa não faz as pessoas levantar as mãos para dar glória a Deus, mas eu também não quero isso. Eu quero que haja corações despedaçados, quebrantados diante de um Deus santo, dispostos a mudar. É por isso que o profeta dissera: chega de rasgar vestes, chega de gastar dinheiro para comprar vestes novas e rasgá-las em forma de encenações de arrependimento. Eu quero o coração de vocês dilacerados. Eu quero o coração de vocês rasgados. Eu quero o coração de vocês despedaçados. Porque só um arrependimento verdadeiro, é só um retorno à cruz de Cristo, para vencermos de fato essa natureza perversa e pecaminosa que está em nós. E Deus se interessa que vençamos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a graça no capítulo de número 12, o versículo de número 3. E é escrevendo a Tito no capítulo 2, versículo de número 11, que ele disse: porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Existem 2 pontos aqui interessantes que eu vou falá-los e já vou terminar. Paulo, ele diz: porque a graça se há manifestado. Entenda aqui algo muito interessante. A palavra graça soa como uma palavra feminina. A graça se há manifestado. Então o certo na frase seria: a graça se há manifestada. Mas você pode buscar em todas as traduções, até no original vai estar escrito: a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Por que se manifestado e não se manifestada? Porque Paulo estava nos fazendo saber que a graça foi manifestado através de um homem simples, criado na cidade de Nazaré. Aprendeu a arte da carpintaria com seu pai, e carpinteiro se tornou. Aparece no cenário bíblico depois de 18 anos, com 30 anos de idade, para ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele é batizado, é conduzido ao deserto, sai do deserto e começa a fazer e exercer o seu ministério, que durou 3 anos e meio, curando os doentes, sarando os enfermos, libertando os oprimidos, purificando os leprosos, alimentando os famintos, dando paz aos perturbados, alegria aos entristecidos, dando esperança aos desesperançosos e dando vida aos mortos. Ele foi perseguido, foi negado, ele foi traído, foi levado até o Gólgota, um monte chamado Caveira, para ser crucificado, aonde o crucificou com um cravo de 17 centímetros na sua mão esquerda, um outro cravo de 17 centímetros na sua mão direita, um outro cravo para cravar um dos seus pés no madeiro, e mais um cravo para cravar um dos seus pés no outro, e ele foi crucificado. Há um silêncio, mas lá embaixo as pessoas gritavam dizendo: não és tu o Filho de Deus que ressuscita até os mortos? Então por que tu não te salva? Por que tu não desce
desce da cruz, em silêncio ele permanece. As pessoas que o seguiram e fez ele operar milagre, gritavam dizendo: Jesus, Jesus, nós cremos no seu poder, eu fui curado, te salva da cruz. Mas em silêncio ele permanece. Aquelas pessoas ficam totalmente desesperançosas acerca daquilo que poderia acontecer no mundo espiritual. Deus enviar miríades de anjos para destruir todos aqueles homens maus e tirar o seu filho da cruz, mas Deus não enviou. Na cruz Cristo estava, na cruz ele permaneceu, mas foi lá na cruz que ele deu um brado usando uma palavra que faz a diferença de geração a geração. Ele gritou dizendo: Tetelestai, que significa está consumado, o preço foi pago, a dívida foi paga. Ele estava dizendo: todos vocês estavam com os passos largos para o inferno devido à prática de pecados que vocês cometem diariamente, devido à dívida que vocês têm, mas aqui na cruz eu digo que a dívida de vocês estão paga. Isso é graça. Segundo o apóstolo Paulo, ele vai dizer: porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso aqui é que eu me alegro, é porque o apóstolo Paulo não especificou um grupo em especial de pessoa. Talvez eu ficaria muito triste se ele tivesse dito: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação aos ricos. Eu estava fora. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação aos brancos. Também estava fora. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação aos sulistas. Eu também estava fora. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação aos europeus. Todos nós estaríamos fora. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação àqueles que estão na classe social alta. Alguns de nós estávamos fora, mas o que nos alegra é que Paulo disse: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos, a todos, a todos os homens, a todos os homens, a todos os homens. Quando eu falo dessa graça, eu me emociono, porque em alguns momentos eu questiono aonde é que eu estaria se não fosse a graça de Deus. Que há 11 anos atrás, na cidade de Porto Seguro, Bahia, eu estava em uma esquina com um revólver calibre 38 tramando um novo assalto a fazer. Naquele dia, um rapaz por nome de Henrique, que fazia parte da mesma quadrilha que nós há 2 semanas antes, mas agora tinha encontrado Cristo, ele ia passando. E quando ele estava adiante, ele parou, olhou para trás, me chamou pelo apelido, dizendo: Buiú, vem aqui. E eu fui até o Henrique. Quando eu cheguei até ele, ele disse: Jesus quer mudar a tua vida, quer perdoar os teus pecados, quer te libertar, quer escrever o seu nome no livro da vida, quer trocar esse revólver por uma Bíblia e te fazer um pregador do Evangelho. O Henrique começou a falar de Jesus de uma forma como eu nunca tinha ouvido. E ele disse: experimenta Jesus por 1 semana. Se você não gostar, desista dele depois. E eu disse: o que é que eu tenho que fazer? E ele disse: levante a mão e faça essa oração comigo. Eu levantei as mãos para fazer a oração e a confissão de pecador com o Henrique, para experimentar Jesus por 1 semana. E eu aceitei, experimentei ele por 1 semana, por 1 mês, por 1 ano, por 3 anos, por 5 anos, por 8 anos, por 11 anos, e eu não consigo mais deixá-lo, porque Jesus é o meu tudo, ele é a razão do meu viver. Ele submeteu essa natureza pecaminosa. Hoje eu posso dizer: eu sou pecador, mas eu sou um pecador arrependido mediante a cruz de Cristo, e a cada dia ele me faz nova criatura. Feche os teus olhos por 1 minuto, por gentileza, você pode. Eu falei sobre mim e quem eu era, quem eu seria, mas e você? Quem era você? Quem seria você? Você era um drogado, lembra? Chamado de nóia. Você era um traficante. Desculpe a expressão, mas você era uma prostituta, entregava o seu corpo facilmente para qualquer um.
A essas horas talvez o seu nariz já estava entupido de cocaína. A essas horas você já estava se arrumando para ir para alguma balada, para alguma noitada. A essas horas talvez você estava jogado no chão, sendo lambido pelos cachorros, porque era um alcoólatra. Quem era você? Era um cético, um ateu, um incrédulo. Quem era você? Um mendigo. Quem era você? Um idólatra. Se prostrava diante de tudo com que é barro, que dizia ser Deus e santo. Quem era você? Era alguém que estava lá nas trevas, mas Deus foi lá com a sua graça, te resgatou das trevas e te transportou para a maravilhosa luz do Filho, do seu amor. Te deu um novo nome, te deu uma nova identidade, escreveu o seu nome no livro da vida e te deu acesso ao céu, dizendo: eu te faço uma nova criatura e o pecado não tem mais poder sobre você. Eu venho aqui hoje na autoridade do poder do Espírito e também na autoridade do poder da palavra, dizer para alguém: seja livre daquilo que te aprisiona, seja livre deste domínio, seja livre deste pecadinho de estimação, seja livre deste mal que não te deixa ter paz, que não te deixa ter alegria, que não te deixa viver. Seja livre disso que está te adoecendo, seja livre pelo poder da palavra. Oraya choremaya chora calamandarabaia. Oyanda ya choya kamanduya mindereya chore calaya. Eu estou falando com alguém aqui que o inferno já estava prestes a colocar os seus planos de destruição em prática na tua vida, e você sabe disso. Você não está mais conseguindo vencer, você não está conseguindo mais renunciar. Você está sendo dominado e dominada pelas suas vontades e desejos. Foi feita uma reunião no inferno, marcando a data para festejar a sua desistência da fé, a sua desistência da igreja, a sua desistência da cruz. E o diabo disse: assim que ele colocar os pés para o lado de fora, nós colocamos os nossos planos em prática na vida dele. Só que os céus veio aqui para decepcionar a festa infernal e dizer: eu te faço livre, eu te faço livre, eu te faço livre, eu te faço livre. Oh, levanta a mão e deixa a mão levantada, por gentileza, porque Deus está fazendo alguém livre pela cruz de Cristo. Uriaia, Shuri, Mandarabaia. Sabe por que essa juventude está aqui? Não é porque vocês são bons, não é porque vocês merecem, não é porque há mérito em vocês, não é porque vocês são dedicados, não é porque vocês se esforçam. Eu sei que existem pessoas aqui que relutou e lutou para não fazer parte desta festividade, porque a consciência estava pesada e você dizia: não, eu não posso fazer parte, eu não posso participar, eu não tenho condição de participar. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: a minha graça é maior do que o seu pecado. Eu te perdoo, te purifico e te digo: vá e lutes para não pecar mais. Sabe por que esta igreja está presente aqui? Não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, porque o nosso instinto é perverso, é mau. O que nós merecemos de fato é o que Martinho Lutero disse: por merecimento eu ganhei o inferno, mas foi pela graça que eu recebi o céu. Não é por mérito, é pela graça de Deus. Desculpe, senhores, mas sabe por que nós estamos aqui? Não é porque nós fomos consagrados e recebemos carteirinhas de obreiro. Não é porque nós somos bons. Não é por causa das nossas formações teológicas. Não é pelos nossos anéis de formatura. Não é porque alguém olhou para nós e se simpatizou e disse: você vai ser meu obreiro. Nós estamos aqui pela graça daquele que olhou para nós e disse: eu te amei, eu te chamei lá nas trevas. É graça.
Você pode levantar a mão. Recebe graça de Deus para vencer o mundo. Recebe graça de Deus para fazer a diferença no mundo. Isso. Recebe graça de Deus para bloquear aquele contato que te faz pecar constantemente. Recebe graça de Deus para dizer não àqueles convites que vêm para você e te afasta de Deus. Recebe graça de Deus para não ser igual ao mundo, mas para fazer a diferença. Orabaia, alaia, chora, calaia, choia, mandaia, oiamaia, choia, neia, calaia, tuia, mindorebaia. Eu estou vendo águas cristalinas descer aqui nessa casa. E enquanto as águas cristalinas descem, eu vejo algumas letras. E Deus me faz saber aqui a palavra graça. E Ele está dizendo na minha alma: eu derramo a minha graça sobre o meu povo. Os purifico, os ajudo, dou força para eles. Eu ajudo eles a serem diferentes do mundo. Eu dou uma nova chance para alguns Sansãos que estão orando dizendo: faça o meu cabelo crescer novamente. Eu estou dando uma nova chance para alguns Davis que estão dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Contra ti, somente contra ti eu pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Ó Deus, me arranque o reino, me arranque a coroa, me arranque tudo, mas não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Eu derramo a minha graça sobre a tua vida agora. É por isso que um pregador do século XX, Leonard Ravenhill, ele disse que se não fosse a graça de Deus, seríamos capazes de fazer coisas piores do que os nossos vizinhos. Criticamos as pessoas, julgamos as pessoas, apontamos as pessoas, mas se não fosse a graça de Deus, seríamos capazes de fazer coisas piores. Sabe por que estamos sustentados? É pela graça. Então abrace a graça, visualize a graça, fale mais sobre a graça, apalpe a graça, ande na graça, viva na graça, seja cheio da graça, a maravilhosa graça, a soberana graça, a eterna graça, a amável graça, a amabilíssima graça, a graça que nos tira da desgraça, a graça que é força na nossa fraqueza, a graça que é o nosso levantar em meio às quedas, a graça que é a nossa riqueza na pobreza, a graça que é o nosso ganhar em meio às perdas, a graça que é a nossa vida em meio à morte. Receba a graça de Deus pelo amor do eterno, seja cheio da graça do Todo-Poderoso. Se coloque em pé, por gentileza. O grande problema é que nós estamos barateando essa graça que é rica e soberana. Existem pregadores contemporâneos e artistas gospels que estão estuprando essa graça. Essa tão amável graça é para ser valorizada. Essa tão extraordinária graça é para ser amada e abraçada diariamente e cotidianamente. Mas nós estamos usando dessa graça para cuspir no rosto de Cristo novamente. Nós estamos usando dessa graça para pegar a cana igual aqueles soldados e bater na cruz, na coroa de espinhos de Cristo novamente.
Nós estamos usando dessa graça para justificar a nossa tão frágil renúncia. Estamos usando dessa graça para justificar os nossos pecados inverterados e sem arrependimentos. Valorize essa graça. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Vença o que está te vencendo. Domine o que está te dominando. Renuncie aquilo que está te distanciando de Deus e dos céus. Seja e faça a diferença. Eu quero orar com você, que foi o alvo desta mensagem. Uma palavra, uma frase, alguma coisa falou com você, e você tem coragem de contrariar a vergonha, tem coragem de quebrar esse orgulho de dizer todo mundo vai ver, mas você precisa vencer. E por estar disposto a vencer, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente orar comigo agora. Será que tem alguém que foi o alvo desta mensagem? Uma palavra, uma frase, alguma coisa falou com você e você está dizendo: eu preciso vencer. Saia do seu lugar e venha aqui à frente orar comigo. Alguém? Orabaia. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Vem. Esse momento aqui agora você tem que ser sem vergonha. Vem colocar no altar de Cristo, vem. Eu vou dar 1 minuto, não vou insistir mais. Mas Cristo está te dando uma oportunidade de você vencer, de você fugir do inferno. 55 segundos. Vem. Você precisa dominar o que está te dominando. 50 segundos. Você precisa vencer o que está te vencendo. Oramaya, Toremaya, Chora, Calabaia. Vem. Vem. 40 segundos. Vem. Reconhecer os seus erros não é sinal de fraqueza, é sinal de dependência no eterno. Vem. Eu já entrego o microfone. Mas antes de entregar o microfone, eu queria saber se tem alguém aqui para reconciliar com Jesus, ou voltar para Jesus, ou aceitar a Jesus como o único, suficiente Salvador da tua vida. Ser livre do pecado, do império das trevas, e receber força de Deus para vencer este mundo. Alguém, aonde quer que você estiver, que queira aceitar, reconciliar, voltar para Jesus, me dê um sinal com a tua mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Não há ninguém? Aproveitando vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim. Às vezes Deus nos abraça por intermédio do abraço de alguém. Sabia disso? Então abrace alguém que está aí do seu lado agora.
E olha aqui para mim, olha aqui para mim. Todos nós estamos em uma guerra diária, em uma batalha diária. Você não sabe a guerra dessa pessoa que você abraçou agora. Talvez a guerra para vencer o pecado dele é maior do que a sua. Mas já que você abraçou ele e ela agora, ore por um minuto com ele. Faça isso lá na nave da igreja se você puder. Abraça alguém que está do seu lado e ore para Deus ajudar ele a vencer. Ore para Deus ajudar ela a vencer. Vai, ore. Ore. Nós somos um soldado que não deixa outro soldado ferido na batalha. Nós ajudamos na batalha. Eu quero tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. Eu preguei a sua palavra e eu saio daqui com a minha consciência tranquila, com o meu espírito no sentimento de missão cumprida. E aqui está, meu Deus, essas pessoas diante do seu altar, reconhecendo, ó Pai, que são dependentes da graça para vencer, para se fortalecerem e para serem diferentes de fato do sistema desse mundo. Existem jovens aqui, pessoas, ó Pai, que querem andar na contramão do mundo, ó Deus, mas às vezes lhes falta força. E eu sei que o Senhor é um Deus forte, e o Senhor tem a capacidade de colocar a sua força em nós e nos chamar de forte. É por isso, meu Pai, que eu digo ao fraco: receba força. Eu digo ao caído: o Senhor está te colocando de pé. Eu digo ao desanimado: receba ânimo. Eu digo ao desmotivado: receba motivação. Eu digo ao entristecido: receba alegria. Eu digo ao culpado: esteja com um sentimento de inocência. Eu digo ao desesperançoso: receba esperança. Eu digo aos mortos espiritualmente: receba vida. E eu digo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Vença, vença e atraia a cultura do céu para essa terra, em nome de Jesus.